Olá, tudo bem? Meu nome é Graziela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre escadas, como fazer uma escada perfeita. Eu já conversei sobre esse assunto lá no meu Instagram. Quem não me segue ainda para ver o meu cotidiano, todo dia tem um bom dia para vocês e alguma dica bem legal. Mas hoje a gente vai conversar sobre escadas e existe uma fórmula que a gente usa para calcular a escada para ela ficar certinha do tamanho exato com os pisos. Mas antes disso, a gente tem que saber quais são as partes da escada para a gente poder entender como é que a gente faz esse cálculo. Vamos lá? Então, as primeiras partes que a gente vai precisar conhecer da escada são os lances ou lanços, os dois jeitos estão certos de falar. O patamar, que é essa parte intermediária, que é uma espécie de descanso, que quem está subindo tem um descanso no meio do vão. A gente vai precisar saber qual é o vão da escada, que é desde o piso do pavimento superior até o piso do pavimento de baixo. Qual é essa altura total que a escada vai precisar vencer. Nós temos também o guarda-corpo, o corrimão, que são duas coisas bem diferentes e elas têm alturas diferentes, dimensões diferentes. E nós temos finalmente os degraus. A medida dos degraus é a que vai ser a mais determinante para o conforto de uma escada. Agora vamos conversar sobre a largura total da escada, que é a largura de passagem. Essa largura da escada, ela vai depender do uso, de qual ambiente que a gente está acessando com essa escada. Por exemplo, se é uma escada interna para dentro de casa, em que eu vou só acessar digamos, da sala de estar até o corredor dos dormitórios, ela pode ser uma escada de 1 metro de largura que ela atende super bem. Mas se eu tiver, por exemplo, uma escada que ela vai subir só para um sótão ou só para um depósito, sabe? Um ambiente assim que não é de uso contínuo, ele é de uso pouco frequente. Eu posso ter uma escada de 70, 80 centímetros. Então, assim, cada uso de cada escada vai ter uma necessidade de largura diferente. Agora, se já é uma escada de condomínio que vai ser acessada por várias unidades, vários apartamentos, aí vai depender do número de apartamentos, de quantas pessoas vão utilizar aquela escada. Beleza? Sobre o guarda-corpo, é necessário sempre a utilização de um guarda-corpo por uma questão de segurança, principalmente das crianças. E quando a gente tiver o guarda-corpo que tem aqueles elementos verticais ou horizontais em que eles são espaçados um do outro, é importante revisar esse desenho para que ele não tenha um espaço maior do que 15 centímetros. 15 centímetros é o máximo, que é um espaço que impede uma criança de sofrer um acidente ali na escada. O guarda-corpo eu sempre faço ele com 1,10 m de altura, porque é o guarda-corpo que eu acho que fica mais, dá mais segurança. Já o corrimão ele a altura ideal para ele é de 90 centímetros, que é a altura que fica mais acessível para a mão e ela dá mais segurança. 1,10 m já fica um pouco alto para alguém que precisa de algum apoio ali, que vai precisar realmente utilizar o corrimão, fica uma altura mais acessível. O patamar. O patamar é um item que também a necessidade do patamar vai depender do uso que a gente vai dar para essa escada, como é que ela vai ser utilizada e quais ambientes ela está acessando. As escadas
para interior de casa, tipo um sobrado que tem um duplex que vai acessar só a parte interna da casa, só da sala para os dormitórios, não tem a necessidade de fazer patamar. A gente pode, ou se tiver uma patamar, ele pode ser um patamar em leque, mas se já for uma escada condominial, aí já precisamos de um patamar que seja realmente um descanso, um patamar inteiro, né, sem degraus no patamar. O degrau, ele tem vou chamar de duas partes. Uma delas é o piso, que é o espaço na horizontal, no plano horizontal, onde a gente coloca o pé. E o espelho é aquela parte que é a altura do degrau. Então, temos ali a medida horizontal e a medida vertical que vai formar o degrau. Essas duas medidas, elas têm que funcionar, elas têm que ser calculadas numa certa proporção para que a escada fique confortável e dê certo. Essa proporção é chamada de fórmula de Blondel, que é o que eu vou colocar aqui na tela agora. Então, aqui nessa fórmula, a gente está vendo que a gente multiplicando duas vezes a altura, que é o espelho, somando com o piso, vai dar uma certa medida. Esse número, ele não pode ser menor do que 63 centímetros e também não pode ser maior do que 65 centímetros. Isso quer dizer que eu posso definir qualquer altura de espelho, altura de degrau. Posso definir qualquer medida que eu quiser e aplicar a fórmula e vai dar certo? Não é bem assim. Então, existe uma medida mínima e máxima para o espelho e também uma mínima e máxima para o piso, para que também essa escada continue dando certo. A medida do espelho não pode ser menor do que 16 centímetros e não pode ser maior do que 18 centímetros. E a medida do piso, que é a largura, vamos dizer assim, a largura do degrau, não pode ser menor do que 28 centímetros e também não pode ser maior do que 32 centímetros. E como é que a gente vai definir essa escada? A gente vai medir o vão desde o piso de cima até o piso de baixo e vai dividir por um número que seja entre 16 e 18 centímetros. Por exemplo, vamos usar o número 17, estou fazendo aleatoriamente. Então, eu vou pegar esse vão e vou dividir por 17 centímetros e ali eu vou encontrar um número que é o número de degraus que eu vou utilizar para essa escada. Combinado? Vai dar um número quebrado. A gente pode ter número quebrado de escada, por exemplo, eu posso ter 16,5 degraus? Não, porque eu não vou ter 16 degraus e mais meio degrau. Não é assim que se faz escada, por favor. Então eu vou escolher dividir esse vão ou por 16 ou por 17 degraus. E aí eu vou conferir de novo para ver se a altura do meu degrau, por exemplo, meu degrau vai dar um número quebrado, se ele vai estar dentro desse limite entre 16 e 18 centímetros. Essa foi uma maneira de calcular o tamanho do degrau, o tamanho da escada. Outra maneira é, por exemplo, quando eu estou fazendo um projeto que essas duas lajes ainda não existem, eu ainda estou só no projeto, o que eu faço? Eu defino que eu quero degraus de 16 centímetros de altura, 17 ou 18. E aí eu vou multiplicar, então eu vou transformar o meu vão num múltiplo de 16 centímetros, por exemplo. Vamos ver com 18 centímetros, que é o que eu tenho de cabeça aqui. Então eu tenho 18 centímetros, eu sei que se eu tiver, parece que é 17
degraus, eu vou ter um vão piso a piso de 3 metros e 6 centímetros. Então eu vou utilizar todo o meu projeto, sendo aqui o nível 0 e aqui o nível 3,06, e aí eu vou ter uma escada com todos os degraus iguaizinhos, com 18 centímetros redondo. Por que eu acho que assim é mais interessante? É mais fácil fazer toda a laje com uma medida um pouco mais quebrada do que os degrauzinhos com milímetros. Porque o pedreiro, na hora que a gente está executando isso na obra, é mais fácil a gente marcar uma laje inteira com altura de 3,06 do que um degrauzinho de 17,9. Isso não vai dar certo. Até pode dar certo, mas o pedreiro ele tem que ser muito preciosista, muito, e isso dificulta bastante o trabalho lá na obra. Então eu sempre prefiro usar os degraus com medida redonda, 17, tá? Vá lá, 17,5, mas não 17,6 ou 17,7. Isso não funciona bem lá na hora de executar a obra. Bom, era isso. Eu tô fazendo esse vídeo bem de cabeça mesmo, não criei roteiro. Eu acho que eu lembrei de tudo. Quer dizer, a gente sempre esquece de alguma coisinha, principalmente quando a gente não faz um grande, né? Não parei assim para fazer um texto. Mas se vocês tiverem alguma questão... Bom, outra coisa que eu queria deixar claro, não inventei nenhuma dessas medidas, todas elas estão na norma. As medidas de degraus, elas constam na norma 9050, que é a norma de acessibilidade, se alguém tiver curiosidade. É uma norma super importante para todo mundo estudar, mesmo que não seja arquiteto. Tem muitas informações bem legais ali. Bom, era isso, um abração e até quinta que vem. Tchau, tchau!